Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, quem fala é o pastor Cláudio, tem a palavra de Deus para o seu coração, então tenho certeza que você chegou aqui não foi à toa. Eu queria falar com você sobre como anda a sua vida e no final eu tenho uma dica especial para você, algo que o Senhor mandou te entregar para você ter paz no seu coração, tá bom? Então vamos lá, fica até o final do vídeo comigo. Amados, no livro de Romanos, no capítulo 8, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no primeiro versículo, ele nos fala uma coisa muito importante. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo Paulo escreveu isso para a igreja que estava em Roma, e certamente quando o Senhor inspirou ele para falar isso, ele acertou diretamente o nosso coração. Ele diz: aqueles que não andam segundo a carne, mas que andam sim segundo o Espírito. Olha só, o andar segundo a carne é andar segundo ao seu coração. Tudo aquilo que move a nossa vida que não seja o Espírito de Deus. A Bíblia fala que o homem é movido por duas grandes forças, que é a força da sua vontade, que é da carne, que é daquilo que ele quer, que ele deseja, que ele vai, que ele não pede direção a Deus, que ele não pede a orientação de Deus. E uma outra grande força, que ela precisa ser maior, que é a força do Espírito, a direção de Deus, né? Segundo o Espírito de Deus. Precisamos andar segundo esse Espírito, seguindo a direção do Espírito de Deus. Então ele conclui esse pensamento, ele conclui dizendo: portanto, meus amados, agora nenhuma condenação há. Vamos ver o que ele escreveu. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se não há condenação para os que estão em Cristo, há uma condenação para aqueles que rejeitam, que negam a Cristo. Há uma condenação aguardando e já com a sua execução programada, que é a morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, nós não precisamos viver pecando, mas sim vivermos se afastando do pecado. Então, se você, meu querido irmão, minha querida irmã, tem esse direcionamento de Cristo, ande segundo o Espírito, não ande segundo o desejo do seu coração. Uma coisa que às vezes é complicada a gente entender: Deus ele vai se manifestar a nós e vai manifestar a nós o seu querer, a sua vontade. Às vezes é difícil você entender a ação de Deus na sua vida, mas a ação de Deus não é para ser entendida. Nós somos condicionados na palavra de Deus a sermos servos de Deus, obedientes para tudo a um tempo determinado por Deus. Para tudo há um tempo determinado por Deus. Não é do modo que nós queremos, porque se nós não tivermos paciência de aguardar tudo se moldar, eu acho difícil nós termos uma vida coerente, sincera, reta, honesta e simples. Deus ele quer trazer para si aquele que tem um chamado, que tem um propósito. Então, quando nós saímos dessa direção de Deus, nós atraímos a condenação, porque estamos segundo a carne. A carne nos impulsiona a fazer várias coisas. A carne nos impulsiona a realizarmos muitos impulsos, muitos desejos, e que por sua vez não é ético, não é moral, não é algo que podemos fazer, mas queremos fazer porque a carne nos impulsiona para isso. Então eu te digo, seja direcionado, impulsionado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é aquela voz mansa, doce e suave que você vai ouvir na sua oração, quando você ouve o seu louvor, quando você ouve a palavra de Deus entrando no seu coração. Essa é a ação da voz de Deus. Eu queria te dar uma orientação nesse sentido. Você vai ouvir várias coisas, vários convites vão chegar, vários desejos vão aparecer. E é nesta hora, na hora do impulso, que a sua carne for te impulsionar para cometer algo que você acha, você tem certeza que não é certo, é hora de você parar e dar um passo atrás. Espera 3, 4 segundos antes de dar uma resposta. E veja se aquilo realmente é a vontade de Deus, se vai frutificar, se vai edificar algumas vidas. Não é difícil nós dominarmos, refrearmos a nossa língua. Isso vai te trazer um bem que você não pode imaginar, mas que Deus sim
ele pode imaginar, porque você já está realizando este refrear, o negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tem os seus frutos, tem os seus benefícios e você vai sentir isso na sua vida, tá bom? Eu queria entregar esse recado para você tomar a sua decisão que você está tomando aí, você está pensando aí na direção de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.